Lá no meu Instagram, eu abri nesses últimos dias uma enquete em que dezenas de pessoas acabaram respondendo, que eu fiz justamente essa pergunta. É, dinheiro traz felicidade? E tinha três respostas: sim, não e depende. E aí, num stories logo depois, eu fiz uma caixinha de perguntas falando que as pessoas que marcaram depende na anterior poderiam responder por que elas acreditam que depende, ok? O resultado, de uma maneira nem um pouco surpreendente, foi que algumas pessoas votaram em não. Porém, a maioria esmagadora, mais do que 90%, se dividiu entre sim e depende. E, basicamente, foi uma divisão de empate. O número de pessoas que votou nos dois foi idêntico, foi bem divertido de ver. Não só a porcentagem, mas o número também exato. E as pessoas que marcaram depende, quase todas responderam depois a caixinha, o que foi muito legal, e elas explicaram um pouco do porquê do depende. E, resumindo muito do que estava ali no depende, o que dá pra gente dizer? Que as pessoas elas estavam basicamente dizendo: olha, o dinheiro em si não traz a felicidade de uma maneira direta, mas na verdade o dinheiro te permite acesso a coisas que te dão felicidade, ok? Então ele é a chave, né? Então era assim, ó, não que dinheiro traga felicidade, mas também não é que ele não está relacionado com a felicidade. Então o que as pessoas estavam falando indiretamente, dinheiro traz felicidade, só que de uma maneira mais indireta. Quase todos os comentários do Depende foram isso. Teve um ou outro que fugiram, mas a média foi isso aí, ok? Então, basicamente, quase todo mundo que respondeu a enquete, as dezenas de pessoas, falaram que dinheiro traz felicidade ou que dinheiro indiretamente traz felicidade. E algumas poucas vieram com algumas ideias diferentes e algumas disseram que não, dinheiro não está relacionado com a felicidade. Será que as pessoas do meu Instagram acertaram? Se você foi uma das pessoas que votou lá, você vai descobrir agora se a tua percepção sobre essa questão do dinheiro e da felicidade tem a ver com o que as pesquisas têm mostrado. Mas eu queria deixar um ponto bem claro. Eu não vou ficar aqui fazendo essa distinção entre o dinheiro traz diretamente ou indiretamente a felicidade, que foi a maior divisão da galera na enquete. Para mim, no restante da conversa, não importa. Né? Quando eu falar dinheiro traz felicidade, eu estou falando tanto diretamente quanto indiretamente. Se eu falar que dinheiro não traz felicidade ou traz infelicidade, também estou falando tanto diretamente quanto indiretamente. A verdade é que, em termos de neurologia ou até mesmo de análise do comportamento dentro da psicologia, o dinheiro é uma coisa que a gente vai chamar de reforçador secundário, ok? Que é diferente de um reforçador primário, que o nosso organismo já nasce com instintos para gostar daquilo, do tipo comida, água, segurança, calor em momentos de frio, né? Então coisas assim que nós instintivamente já nascemos, né? O nosso organismo já sabe que aquilo é reforçador. O dinheiro não tem um valor de reforçador primário. Na verdade, ele é um reforçador secundário, que quer dizer, você tem que aprender ao longo da vida, através dos aprendizados e das experiências que você tem, que aquela coisa é um reforçador, ou deveria ser um reforçador para você. O dinheiro, ele por si só não tem valor, né? Eu nunca me esqueço quando estava naquela onda de boom de Bitcoin, estava começando muito assim, né? E eu lembro de ter visto uma reportagem cujo o lead, né, o título da reportagem, era Bitcoin, vírgula, moeda inventada, vírgula, mais alguma coisa. Falava assim, dispara tantos por cento, não lembro. Então, chamava Bitcoin de moeda inventada. E daí fizeram um meme que eu adorei com isso, que daí as pessoas colocaram assim embaixo, né, como se fosse uma legenda. Sim, Bitcoin, uma moeda inventada. Diferente das outras moedas que a natureza nos deu. Então é exatamente isso, né? O ser humano inventou o dinheiro e é o ser humano que estabelece o valor do dinheiro. Mas é o mercado. Mas o mercado é formado de seres humanos. O mercado não é uma coisa que está na natureza. Né? Aí você pode filosofar aqui comigo, mas tudo que o ser humano cria também está na natureza. Bom ponto. Mas aí a gente já está entrando para a filosofia. Eu não vou entrar nesse ponto. Né? Então, assim, o que eu digo o ser humano está na natureza, mas
antes do ser humano não existia dinheiro, entendeu? É, é essa a ideia que eu queria trazer. É, então, o dinheiro ele tem um valor muito variável. Se você tiver em um país estrangeiro, talvez as moedas que você tem no bolso não valham nada. Se você tiver um equivalente a, por exemplo, R$ 1.000 no Brasil e o equivalente a R$ 1.000 na Europa ou na Tanzânia, você vai conseguir ter acesso a coisas diferentes lá. Eu nunca me esqueço, meu pai passou um bom tempo, assim, um período, eu não sei se chegou a passar de um ano ao todo, que ele ficou fazendo trabalhos de desenvolvimento territorial lá em Angola, ok? Logo após a Guerra Civil de Angola. E ele me falava o quão barato era lagosta lá. Aqui pra gente no Brasil, lagosta é uma coisa estupidamente cara, né? Lá, por exemplo, era muito mais barato você ter um carro que aqui no Brasil seria um carro muito grande, um carro que seria muito mais caro. Lá, por questões geopolíticas e econômicas e de exportação e etc., era muito barato você ter um carro grandão. É muito mais barato do que no Brasil. Né? Que nem essa ideia que a gente tem, vou para os Estados Unidos, alguns itens tecnológicos são muito mais baratos, vou comprar um iPhone e tal. Então, assim, o acesso às coisas é completamente diferente. Tenta pegar uma carne vermelha no Japão. Né? O Japão é uma ilha, né? O Japão tem muito frutos do mar. Você não tem território e pastos para criar carne bovina. Né? Então é muito mais caro carne vermelha lá no Japão do que no Brasil. Né? Então, assim, dependendo de onde você está, o dinheiro ele tem um valor completamente diferente, que vai depender de uma complexidade social e econômica muito grande. Então, sim, o dinheiro por si só ele não traz felicidade. Né? O dinheiro ele te permite acesso a coisas que talvez possam vir a trazer a felicidade. A gente já vai entrar nesse ponto. Mas o dinheiro em si não faz nada. Tá? Ele é um reforçador secundário e é isso que ele permite. Se você está no meio do deserto, perdido, e você tem um monte de dinheiro no bolso, eu te digo uma coisa, você não é mais feliz por causa disso. Por você ter um monte de dinheiro no bolso naquele momento. Né? Menos que você use para fazer uma fogueira. Mas aí não é porque é dinheiro, é porque é papel que você está feliz de ter dinheiro.